Seção 2, tópico 3, o amor vence a morte. Sobre as religiões, segundo o Fray Jó, 1999, todas, de alguma forma, tematizam o mistério da vida e da morte e tentam responder aos apelos do ser humano, aos enigmas que cercam nossa existência. Constata-se que elas têm ajudado muitos homens a viver e morrer com esperança. As religiões são um cenário privilegiado no qual os homens articulam suas esperanças. A fé cristã nos coloca frente às virtudes teologais: fé, esperança e caridade. É inevitável, pois, ao se falar da morte, tocar nessas três insígnias da cristandade. Em primeiro lugar, a esperança. Ela é de fato a virtude que move o ser humano a buscar e vencer novos desafios no plano físico, enquanto que no espiritual ela dá consolo e refrigério à alma, pois é pela esperança de que a vida não termina aqui e agora que as pessoas que têm fé buscam viver de acordo com uma ética e moral transcendental, que ao mesmo tempo se repercute em todas as intrincadas redes de relacionamento humano. No fundo, a esperança se encarna justificando sua posição de expert do futuro. Mas essa esperança, como já foi salientada anteriormente, pode ser frustrada. Por isso, sozinha ela pode até ser perigosa para o ser humano, já que poderá criar uma atitude cega perante a existência a ponto de alienar seu possuidor, sendo muitas vezes causa de fanatismos terríveis. A história está repleta desses fatos, homens e mulheres que, tomados por uma esperança arrogante, conduziram muitos à desesperança. É importante explicitar que não estou falando dos mártires cristãos, pois esses não se enquadram nesta abordagem, já que deram verdadeiros testemunho não só da esperança, mas também da fé e principalmente de caridade. Estou a tratar de personagens que contribuíram de forma negativa com a construção de uma sociedade mais humana, haja vista as ameaças de terríveis castigos eternos, inferno, cruzadas, inquisições, perseguições e fogueiras onde se destruía o corpo tentando salvar a alma. Como já visto, concepção totalmente oposta ao ensinamento cristão. E, mais recentemente, o extremismo de dividir as pessoas em boas e más, em adeptos de uma seita ou comunistas, direita e esquerda, etc. Tudo eivado por contornos religiosos moralistas que envergonharia até mesmo Jesus, visto por seus adeptos como o fundador do cristianismo. Desse pequeno esboço, podemos agora afirmar que a fé e o amor vêm em socorro da esperança. Pela fé, a esperança, que facilmente poderia se frustrar e cair no desespero, recebe um impulso extraordinário e se transforma em esperança-confiança. Semelhante à atitude da criança que segura as mãos de seus pais ao atravessar uma avenida movimentada. Embora sinta medo, confia absolutamente e espera que aquelas mãos o levarão a salvo até o outro lado sem que nada lhe aconteça. E caso, por uma fatalidade da vida, algo de ruim lhe aconteça ao atravessar a avenida, ainda estando a segurar as mãos de seus pais, ela não os culpará por isso, pois sabe, ou melhor, tem certeza que não foi por descuido deles ou negligência. Contudo, essa nova percepção da realidade que cerca a vida do humano religioso faz com que ele corra perigo de se fechar em si, se tornando indiferente à realidade do entorno, já que a morte já não o assombra mais, pois vive como se já possuísse a vida eterna. Se aliena do concreto, das exigências da vida social, produzindo uma sociedade carente e desprotegida da justiça, da solidariedade. Por isso, não basta à pessoa religiosa a posse da fé e da esperança-confiança,
uma vez que a posse da esperança, confiança, a faz uma criança amada e feliz, mas não um adulto livre e responsável. É necessário, pois, que lhe seja potencializado e atualizado a graça do amor, ágape, caritas, pois é ele, o amor, que dará coerência à resposta de fé do ser humano, transformando a esperança, confiança, em esperança enlutada, isto é, numa esperança que sabe-se comprometida com a dor e o sofrimento presente no mundo. Por isso afirma Paulo no belíssimo hino da primeira carta aos Coríntios que o amor supera a fé e a esperança, pois é dele que essas duas virtudes se saciam como se fosse um homem sedento de água a matar sua sede numa fonte inextinguível. Fonte esta que para os cristãos é o próprio Deus revelado na pessoa de Jesus. Um dos textos mais bonitos, acredito, é a passagem na qual Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó e ali, diante da precariedade da vida daquela mulher, Jesus a faz olhar para si mesma e entender que ele era a fonte única e verdadeira que poderia saciar sua alma com uma água que mata a sede para a eternidade. Disse Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz dá-me de beber, tu é quem lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. João 4:10. Ora, se Deus é amor, como nos ensina 1 João 4,16, então Deus é a maior fonte do amor, e quem desta fonte beber não consegue mais viver uma vida longe da solicitude pelo outro, seja esse outro uma pessoa, um animal ou mesmo a natureza, pois para ele ou ela tudo o que existe é reflexo do amor de Deus. Afinal, se a fé não se traduz em ação, por si mesma ela está morta, nos diz Tiago 2,17. Para tanto, acredito que a solidariedade é a maneira mais concreta do ser humano lutar pacificamente, isto é, se rebelar, contra a morte e vencer o temor que dela advém. Durante a tragédia que ocorreu no sul do nosso país, inundações de maio de 2024, onde tantas pessoas perderam suas vidas e seus bens, vitimadas pela força da natureza, revoltada com as próprias investidas arbitrárias dos seres humanos, presenciamos o quanto este mesmo ser humano, Homo sapiens e Homo demens, pode ser solidário e se colocar no lugar do outro, proteger, cuidar, resgatar vidas, arriscar sua própria vida para salvar a vida de outras pessoas e até mesmo de animais. E o que dizer da mobilização ocorrida em prol das doações de roupas, medicamentos, alimentos e água? Quadro explicativo. Homo sapiens e Homo demens são duas terminologias utilizadas por Leonardo Boff em seu livro O Despertar da Águia, o diabólico e o simbólico na construção da realidade, no qual o autor discute sobre as ações humanas e suas implicações na natureza. Neste livro, Leonardo Boff nos faz refletir sobre a capacidade que nós possuímos tanto para construir como para destruir, ou seja, o ser humano chamado de sábio, Homo sapiens, também pode ser chamado de demente, Homo demens, pois em nós coadunam essas duas dimensões, a do simbólico, isto é, daquilo que une, daquilo que constrói, edifica e salva, e a do diabólico, isto é, daquilo que divide, que destrói, violenta e mata. Infelizmente, existem aqueles que não se encontraram com Jesus à beira do poço e por isso permanecem com os seus corações vazios de amor. São justamente estes que continuam a propagar mentiras, a divulgar fake news, a incitar o ódio na população, a prejudicar as equipes de salvamento e o governo, ancoradas apenas em sua visão ideológica extremista, na qual divide nosso país em comunistas e patriotas. Mas, felizmente, o bem continua vencendo e a solidariedade ganhando espaço.
Apesar do barulho que o mal causa, o bem realiza maiores coisas para a honra e glória de Deus. Contudo, o mais importante, apesar das tragédias e das contingências humanas, é o fato de que somos um ser para o outro, e isso fica bem claro em momentos nos quais o ser humano é colocado à prova, destacando-se muito mais pela sua coragem e solidariedade do que pela sua covardia e egoísmo. Aliás, quem muito ama não teme a morte, pois encontra sentido maior no amor do que na sua própria segurança. Disse Jesus em João 15,13: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Esse dar a vida pode tanto ser o martírio de fato, entregar a própria vida, como o martírio diário, aquele esforço sobre-humano do pai de família para alimentar e educar seus filhos, o carinho e dedicação de muitos médicos e enfermeiros, o suor do agricultor, a luta honesta de muitas lideranças religiosas e políticas por maior dignidade ao ser humano, o amor de doação entre os casais, o empenho do cientista na descoberta de novos tratamentos contra doenças terminais, a dedicação do professor em formar seus alunos, a luta do ecologista em prol da sustentabilidade, o esforço em salvaguardar a democracia e mitigar os extremismos, a coragem e determinação dos policiais e bombeiros no exercício de sua missão de garantir segurança, paz e salvar vidas. Enfim, uma infinidade de formas de se vencer a morte e dar significado à vida. É, de fato, pelo amor que a fé torna possível ao homem e à mulher de ontem e de hoje não temer a morte e a enfrentar a vida como se fosse uma bela melodia tocada numa noite escura de verão, onde apenas um raio de luz brilha penetrando as densas nuvens da existência, tal qual a lua cheia em noite onde não se vê as estrelas, mas pode-se vislumbrar sua claridade, vencendo as densas trevas que tentam ocultar seu brilho, brilho este que todos sabemos não é dela, mas do sol, o astro-rei. De modo semelhante, na nossa vida, tudo aquilo que fazemos de bom não o realizamos por nossa capacidade própria, por nosso brilho próprio, mas estamos sempre na dependência do astro-rei, Deus, nosso sol verdadeiro que ilumina nossas vidas e nossas ações. Este é um dos argumentos que levaram os primeiros cristãos a comemorar o dia do nascimento de Jesus, 25 de dezembro, como sendo o dia do nascimento do sol invicto, substituindo assim o culto pagão ao Deus Sol, pois de fato Jesus, para os que creem, é a fonte inextinguível de luz que rege o universo. Como diz João 8,12, Jesus falou ainda: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. E é o apóstolo João quem nos dá o seu mais belo testemunho da luz ao descrever no prólogo de seu evangelho: No princípio era o Logos, e o Logos estava junto de Deus, e o Logos era Deus. Ele existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de tudo que existe. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilhava nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Este era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todos. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que era seu, mas os seus não o acolheram. A quantos, porém, o acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homens, mas de Deus. E o Logos se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como Filho único da parte do Pai, em plenitude de graça e de verdade.
Não é possível, portanto, dar ao ser humano de hoje outra resposta mais convincente ao temor que ele possa ter da morte, a não ser a que provém do amor. É no amor essa força misteriosa que une as mais diversas pessoas das mais distintas culturas, raças, crenças, tradições e aspirações que se dá a mais absoluta vitória sobre a morte. O mundo odierno tem tanto medo da morte porque está carente de amor. É dessa falta de amor que nascem as injustiças e desigualdades sociais, o fratricídio e a ganância, a miséria e a perversidade moral, a arrogância e a corrupção, a guerra e os conflitos, o desrespeito às leis de trânsito e às leis da liberdade, as mentiras e fake news, os discursos vazios e enganadores de falsos profetas e falsos messias, enfim, toda forma desumanizante que tem se albergado sob a tríade materialista do mundo contemporâneo: consumismo, hedonismo e materialismo, ancorados na esponsal união que se dá entre relativismo e niilismo. O século que passou e esse que se iniciou carrega em suas entranhas a marca do desprezo pela vida humana, a indiferença pelo sofrimento alheio e o riso despudorado pelo fracasso do outro. Sim, é verdade que o bem continua vencendo, mas o mal tem feito muitos estragos em muitas partes do mundo, no século que se passou e neste também. O mundo competitivo que se apresenta à nossa frente nega os valores fundamentais do ser humano e com isso enfraquece o amor, desacreditando mesmo sua pronúncia, seu status e ao mesmo tempo desvirtuando a fé e a esperança, gerando com isso indivíduos mesquinhos que se preocupam apenas com a sua salvação, seja aqui neste mundo, riqueza, prestígio, poder, etc., seja no outro, pureza ritual, intolerância religiosa, farisaísmo, etc. E isso vale para os que creem ou não. Pareço contraditório diante do que anteriormente escrevi, mas o que estou a dizer é que nesses tempos atuais o ódio, a ganância, a vaidade, o orgulho, o desprezo, a mesquinhez, a loucura mesmo, tem ganhado cada vez mais espaço nas fileiras humanas e tem adentrado em muitos locais considerados sagrados, desrespeitando até mesmo o culto a Deus, profanando a dignidade humana com discursos mentirosos, vazios e usurpadores. Mas, como disse, no coração daqueles que conhecem a fonte da vida e que fazem o encontro verdadeiro com Deus, sobrevive uma esperança enlutada. Porque, apesar das dores, das dificuldades, das injustiças, do medo, dos tropeços humanos, segue confiante na vitória e não se deixa abalar por aqueles que podem destruir o corpo, mas não a alma, como disse Jesus. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Mateus 10, 28. É vergonhoso para uma civilização que recebeu o nome de cristã estar tão atolada na desigualdade, no consumismo, na degradação do meio ambiente, na busca exacerbada por poder, no discurso de ódio, no preconceito e na incapacidade de salvar vidas. Lembremos aqui as guerras que poderiam ser evitadas, as violências praticadas e o fantasma da fome em várias partes do mundo. A morte biológica se torna, assim, uma caricatura imperfeita da morte social, gerada pelas estruturas injustas que agridem os seres humanos em todas as partes do mundo e em todos os tempos, tornando-os vítimas e, ao mesmo tempo, assassinos confessos. Outro dado importante a se refletir é o que tange a nossa ideia sobre o medo da morte entre as populações das grandes cidades, pois quando se fala em medo da morte numa metrópole como São Paulo, Novo México, Nova York ou Paris, a concepção de que esse temor é concreto apenas no que tange à realidade violenta e cruel de suas ruas e becos não abarca toda a realidade,
muitas invisíveis aos nossos olhos, acostumados a olhar para o próprio umbigo. O medo da exclusão social é uma panela de pressão que solta vapores intermitentes, atingindo toda a sociedade. Tudo aquilo que impede a realização das possibilidades existenciais é tido ou sentido como ameaçador, gerando angústia como uma expressão do temor frente à ameaça que paira sobre a vida. Ou seja, o homem das grandes cidades, principalmente, vive com medo da morte, porque se sente ameaçado a todo momento, como se um inimigo invisível o espreitasse. Dite Kenyon, 1988, página 49. É o medo de não ter o que comer no dia seguinte, o medo de perder o emprego, a moradia, o temor de ser abandonado, humilhado e desprezado, que vai, pouco a pouco, criando uma perspectiva materialista do mundo, e isso se dá principalmente porque os valores se tornaram tão efêmeros quanto a vida. Na sociedade capitalista, o ser humano vale o quanto produz. Digo capitalista, pois é a que mais conhecemos com propriedade, devido a estarmos diretamente nela inseridos, e não porque sou defensor de comunismos, socialismos e outros ismos. Segundo Goldberg, 1992, página 56, o homem vale o quanto produz. É do seu trabalho que retirará o seu sustento e o dos seus dependentes. Com a proximidade da morte, o ser humano deixa de trabalhar, de produzir e de ganhar dinheiro. Torna-se então, aos olhos de uma sociedade que valoriza o poder financeiro, um ser inútil que nada merece. Nesta sociedade onde o lucro é o senhor mais idolatrado, o mesmo raciocínio serve para realidades diferentes. Desse modo, tanto o morto quanto o inútil são esquecidos, como nos salienta Goldberg. Incapazes de sentir e de produzir, os mortos estariam condenados ao esquecimento por não serem mais ativos no mundo. Todavia, o mais assustador é que esse raciocínio perverso vale também para as crianças, enfermos, idosos e aposentados. Quem não gera riqueza é marginalizado. Essa consciência materialista se caracteriza por dois aspectos: o ter e o prazer em detrimento do ser. Do ter, à medida que me possibilita status; do prazer, porque me dá alívio e me faz esquecer a possibilidade do nada. Esses dois elementos disfarçam a realidade, camuflando o dilema de que se encontra a humanidade perante sua consciência finita. Por isso, os seres humanos correm atrás de prestígios, honras, poder, dinheiro, aparência, sexo, etc., com a finalidade inconsciente, talvez, de banalizar a morte, tornando-a suportável. Passa-se de uma consciência corporal totalizante, que encararia a vida desde sua concepção até seu término, numa constante evolução e construção do sujeito-pessoa, para uma consciência fragmentária e, ao mesmo tempo, massificante, que abarca momentos, pedaços da existência, objetivando até mesmo os semelhantes, ou partes destes que proporcionam algum prazer ou status. Quanto à morte, tenta-se esquecê-la por todos os meios. Conforme Goldberg, página 49, na era da informação via satélite e dos computadores, o culto à morte é cada vez menor. Vive-se o presente e inventa-se o futuro. O passado praticamente não conta. A glória e o infortúnio são breves. Pensa-se na evolução tecnológica do amanhã, não na vida de quem já morreu. Se olharmos para os altos índices de assassinatos, suicídios, mortes por desnutrição, vítimas de guerras e tragédias que poderiam ser facilmente evitadas, ou para a falta de assistência médica adequada, podemos facilmente ter em nossas mãos um raio-x da realidade. Pertinente é também o que se observa nos hospitais, principalmente nos CTIs, UTIs. Se antes o doente morria em casa, cercado por parentes e amigos, desfrutando do conforto e carinho dos presentes em seu último instante de vida, hoje ele morre, na maioria das vezes, em cima de uma cama de aço entre cortinas e tendo por companhia a presença fria e cruel dos equipamentos que procuram a todo custo restituir-lhe um segundo a mais de vida. Nossos avós sempre nos contaram como se morria antigamente.
como os filhos ouviam os últimos desejos do moribundo antes que o último golpe de ar lhe expandisse os pulmões numa ânsia de tragar todo o ar à sua volta. A morte não era tão assustadora, pois se morria na companhia dos entes mais queridos, contrariamente ao que se observa em nossos hospitais, onde se morre na solidão, somente você e os seus arrependimentos ou conquistas, antes estas do que aqueles. Portanto, não é o medo da morte o mais terrível da nossa existência. O mais terrível é a solidão, o abandono, a inutilidade, o desprezo, a indiferença e a dor que advém de tudo isso. Tal situação só pode ser superada por uma profunda compreensão do que de fato é amar e esperar. Fica aqui, portanto, o meu desejo mais sincero de que a luz continue brilhando nos corações da humanidade, daqueles que escolheram amar mais do que odiar, a edificar mais do que destruir, a curar mais do que ferir, a perdoar mais do que se vingar, a salvar mais do que condenar, a crer mais do que duvidar. Por fim, que a luz de Cristo brilhe no coração daqueles que escolheram a ouvir o Mestre dos Mestres e não falsos pastores e doutrinadores, que tais homens e mulheres de valor possam encontrar a verdade nas palavras do Mestre. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo lhe é semelhante: amarás teu próximo como a ti mesmo, pois toda a Escritura depende desses dois mandamentos. Mateus 23, 37, 39. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos tópicos do livro Esperança Enlutada.